Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Chato Falho nas redes sociais. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Como a gente mencionou, os preconceitos e os estereótipos, eles têm uma utilidade, né? Eles servem para favorecer sistemas de poder, né? E aí, eu sempre gosto de trazer a reflexão de a que sistemas de poder esses preconceitos e estereótipos estão servindo, né? Então, quando você não desafia os conhecimentos que tem a respeito de um determinado grupo estereotipado para você, isso tem utilidade para quem? Isso tem utilidade para que classes da sociedade, né? Então, acho que é sempre válida a reflexão nesse sentido. Porque isso não surgiu do nada, isso é construído. A gente trouxe, né, que é uma questão cultural, né, é Uhum, uma coisa que já vem passando há muito tempo. Então, não tá servindo para alguém. Alguém ainda está se beneficiando, assim, com muitas aspas, né, mas uhum. alguém ainda está se beneficiando disso, né. Pois é. Olhando sobre como estratégias para lidar, né, para reverter estereótipos e preconceitos, existem as teorias de influência da psicologia social, e aí eles apontam algumas coisas, né? Então, na mudança através de persuasão, de argumentação, né? Uhum. Existe uma influência forte da fonte, pessoas que têm autoridade, né? E autoridade é sempre um conceito relativo, mas pessoas que têm o direito de falar sobre aquilo, né? Ou porque são acadêmicos, ou por lugar de fala, etc., têm mais influência. E pessoas bonitas têm mais influência. Se a informação que você está recebendo vem de uma pessoa bonita, a chance de você acreditar na mensagem é maior. Um outro ponto é que a persuasão, ela também depende do conteúdo e de quem recebe esse conteúdo. Então, argumentos unilaterais, né, argumentos absolutos, né, mais incisivos, argumentos que são mais fortes, mais, por exemplo, similares ao de militância, eles são melhores quando quem está ouvindo já tem alguma simpatia com aquilo que está sendo dito, ou quando a pessoa que está ouvindo é mais crédula, né? Quando ela tem mais Uhum. facilidade para acreditar nas coisas, mesmo com menos provas. Argumentações que são mais apaziguadoras, que vêm pelos dois lados, são mais acessíveis, né? Elas têm um efeito melhor sobre grupos que são mais céticos. E argumentos com conteúdo emocional ou conteúdo repetido tende a ter impacto mais duradouro, né? O que que isso quer dizer? Que para a gente mudar a percepção das pessoas através da persuasão, vai depender de quem é essa pessoa, da forma como a gente está apresentando esse conteúdo e de quem é que está apresentando esse conteúdo. E aí na hora de comunicar sobre isso, a gente tem que levar esses fatores em consideração para moldar a nossa mensagem, né? Eu pensei, ouvindo, né, Bi, essa fala, me veio muito forte, como exemplo, quando as empresas fazem, né, levantam bandeiras ou tentam trazer mais diversidade, ou seja, pessoas que tenham alguns marcadores sociais, né. E aí, quando traz essa questão da influência de autoridade, me vem muito forte, assim, se o presidente da empresa abraçar a causa e for uma coisa top-down, a probabilidade de conseguir implantar estratégias de diversidade acabam sendo mais fortes, né, porque eu tenho uma figura de poder importante falando que esse é um direcionamento, né. Pois é. E ao passo que, por exemplo, quando a gente vê o nosso presidente, e aí eu não estou fazendo nenhum julgamento sobre o governo dele nem nada disso, mas o que eu quero dizer é, Uhum. quando a gente tem alguns posicionamentos dele que é extremamente, eh, ai gente, fugiu a Nocivo. palavra.
Não, misógino, Ah, né, ele tem isso exerce um impacto dentro da população, né, porque ele é o presidente da república e ele é uma figura de autoridade, né. Ao passo que quando a Bi, né, traz a questão das conversas unilaterais, né, e que, talvez essas conversas dependam um pouco de qual step que a pessoa está em relação, né, a abertura de ouvir o outro, aprender com o outro, né, e sair um pouco, hã, né, de querer olhar outras pessoas e do quando deu certo, né, sei lá, não mexe no que tá certo, porque tá funcionando assim, né. Mas se você vai num grupo que não tem nenhum tipo de contato com isso, e num discurso, às vezes muito impositivo, ou é, vai ser assim ou vai ser assim, e não tem um espaço aí de diálogo, às vezes a pessoa pode até pegar um ranço do assunto, sabe. Então, eu acho que é um paralelo, que eu consigo ver muito na prática mesmo, né, muito no dia a dia. E o que eu percebo também é quando tem alguma palestra, voltada para algum conteúdo, né, de diversidade, de marcador social, durante a semana que teve a palestra, aquele tema ele fica mais forte, porque as pessoas estão mais abertas àquilo. Mas se só vai ter uma próxima palestra, um próximo webinar, enfim, só depois de 6 meses, 10 meses, o assunto ali dá uma morrida, então é bem importante, né, ter um conteúdo programado, repetido, para que aquilo comece a ficar vivo e consolidado, né, para ter esse impacto aí mais duradouro, né. e aí a gente também tem, num outro lado, a gente tem o aspecto ético de ser influenciador, né? Porque é isso, assim, pessoas bonitas ou pessoas que têm algum tipo de celebridade, de autoridade, elas têm a informação que elas passam costuma ter mais impacto. Então, existe uma responsabilidade por parte dessas pessoas de também buscar ou de transmitir informações que sejam adequadas e que tenham responsabilidade social. E aí, pensando nesse contexto que você mencionou, de diversidade em empresa, por exemplo, eu percebo muitas empresas indo pela ideia de que, bom, a gente traz alguém aqui que tenha determinado marcador social e isso por si só vai resolver. E aí, uma série de estudos já evidenciou que o contato por si só não resolve. Que o contato com alguém com quem a gente tem preconceito só vai mudar a nossa percepção se se todas as pessoas envolvidas estiverem trabalhando por um bem comum. Então, quando dentro de uma organização você quer trazer diversidade, você quer trazer uma pessoa que seja negra, uma pessoa que seja LGBT, uma pessoa que seja PCD, não basta só trazer e enfiar ela no quadro de. Você precisa integrar essa pessoa dentro da equipe, né? Porque aí essa equipe eh, vai ter bens comuns, né? Vai ter metas em comum para trabalhar, e é necessário repetir a mensagem, é necessário sensibilizar, reciclagem de sensibilização e assim por diante, né? E, né, pensando nesses pontos, né, então tem essa mudança através de persuasão, mudança por contato, né, e também tem algo que é individual, né, que é um pouco do que a gente já tinha pincelado, né, ao longo do episódio, que conhecimento, se desafiar em relação informações prévias, conhecer um pouco da história, eu acho que, que auxilia, né, porque a gente percebe que algumas ações, enfim, elas têm um contexto histórico social também, né. Ter empatia em relação ao outro, tentar ver o mundo através do sapato do outro também, né. E aí num outro ponto tá dando pra escutar esse latido, gente? Ah, Assim, mas dá para te ouvir perfeitamente, pode Ah, é. continuar. ótimo.
tranquilo, todo mundo sabe que estamos home office. Home office. O carro do ovo, o moço do o moço do gás que passa batendo palma aqui na O teu frente. namorado passando atrás na no coisa. Um outro ponto que é super importante, que são as lutas sociais em específico, né. Porque a por mais que o discurso de militância ou de luta social específica, né, de ativismo, não atinja todas as pessoas, esse discurso que é direcionado, que é formatado, ele dá voz para uma série de experiências, ele dá formato para argumentos, ele traz esclarecimento. Então, o ativismo, a luta social, a militância tem lugar, não é obrigatório, né? Não é como se todos os seres humanos precisassem se alistar numa causa amanhã, mas também é uma forma de expressão dos nossos valores. E aí, as pessoas pensam que essa expressão de valores precisa necessariamente ser através de um palanque ou através de uma manifestação, e não. Muitas vezes está muito mais relacionado com responsabilidades individuais, com responsabilidades civis, né? Então, eh, de que forma que eu atuo os meus valores de igualdade racial, por exemplo, dentro do meu ambiente de trabalho? Poxa, não deixando Uhum. passar uma piada racista, não deixar passar uma brincadeira de cunho homofóbico, de cunho machista. É pontuando e orientando as pessoas: "Olha, esse discurso que você está fazendo não está bacana, essa fala tua não está bacana, por que que você não procura respeito?". Isso por si só é uma ação pequena, mas que pode ter resultados grandiosos. A gente está falando de responsabilidade individual e de relacionamento com o outro, né. Não existem muitas maneiras de lutar por igualdade, né, de lutar existem muitas maneiras de lutar por igualdade e cada um de nós vai encontrar o seu formato nesse ponto. O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. Eu vou começar, né, trazendo um filme de 2004, que filme ele foi um ganhador do Oscar, que é Crash no Limite, né. É um filme muito legal, um filme, estadunidense, que conta, basicamente sobre tensões raciais e sociais, né. Então apresenta um monte de personagens heterogêneos, né, vivendo numa mesma sociedade, eh coabitando, enfim. E é uma série de recortes de histórias que em algum momento elas se unem, né. Então tem um marcador, sei lá, da pessoa que é estrangeira, né, e como que quem é americano enxergam essas pessoas, da mulher, do negro, do policial, do pobre, enfim. E aí é uma série de recortes, mas no final tá tudo dentro de uma teia. E o efeito que uma pessoa tem, que o comportamento que uma pessoa tem, que a atitude de uma pessoa vai emparelhando e agindo sobre as outras pessoas. E às vezes são coisas sutis e pequenas, mas que têm um impacto, é muito grande na vida das outras pessoas, né. Então é um filme belíssimo, eu adoro, recomendo assistir com pipoca e lenço, porque é um pouco triste, mas é muito lindo. Vale muito a pena, assim, vale muito a pena assistir. Não dá pra contar muito, porque acaba, entrando um pouco em spoiler, porque é isso, né, tem um monte de amarrações que são muito bonitas, eu acho que vale bastante a pena assistir. Eu não sei onde o filme está, você Só sabe, Bi? tem só tem para alugar no Claro Vídeo. Tá, mas vale a pena, é muito bonito. E aí eu também trago um filme que também ganhou o Oscar de melhor filme, mas em 2020, que é Parasita, né. Parasita foi o primeiro filme coreano, como a gente
comentou, né, no programa que um estrangeiro ganhou o Oscar, né? Eu não vou tentar falar o nome. So sorry. Mas não vou tentar, nem vou arriscar. Mas esse filme é muito legal, porque também é um retrato social. E o nome já dá um pouco disso, né? Porque parasita é alguém que está ali sugando, se alimentando através do outro. E aí conta a história, né, de uma família que mora no subúrbio da Coreia do Sul. E a família, a menina, ela consegue um emprego para dar aula de inglês numa família super rica da Coreia do Sul, né? E aí ela vai arranjando uns esquemas muito doidos, enfim, de inserir a família dela inteira trabalhando dentro dessa família super rica, né? Só que o filme ele vai se desenrolando, porque ele começa comédia, depois vira drama, depois vira terror, enfim, e tudo no mesmo filme. E você começa a se questionar quem é parasita de quem, né? É um filme legal que não tem nem vilão nem mocinho, é uma realidade muito desnuda. E ganhou o Oscar, assim, pelo roteiro, por tudo, mas eu acho que até pela sutileza. Porque toda vez que aparece a família pobre e uma família rica, existe uma linha entre a família pobre e a família rica. Seja uma linha no piso do chão, que aí todo mundo que é rico está de um lado, quem é pobre está de outro, seja a geladeira, seja a janela, enfim. O filme inteiro, toda vez que aparece a família, quem é rico e quem é pobre, existe um corte, né, sendo feito por alguma questão do cenário. Então é belíssimo, né? Tanto que a família ela mora na parte alta da cidade, quem é pobre mora na parte baixa. Eu acho que é um soco no estômago também, né? Eu super recomendo. E tá no Telecine, o filme. Tá no, Excelente. Não tá é no no Telecine, Telecine? Ah, tá no Telecine, tá no Look, tá no Google Filmes, tá no Now. é muito bom, gente. Assiste. Esse só vai com a pipoca mesmo, não precisa de lenço. Vai com a pipoca e com o relaxante muscular por causa da tensão, né? Que vai dar mesmo. Mas hoje as indicações são só de tensão, né? Não, eu trouxe uma comédia. Ai, Olha, obrigada, amiga. graças a Deus, o dia foi salvo O dia para foi Trouxe no essa salvo. meio, né? Pra fazer um sanduíche, assim, né? é, Exato. Justamente eu coloquei como a minha primeira indicação, por mais que a gente não tenha falado tanto sobre isso, e aí a gente, agora para os ouvintes, né, a gente conversou nos bastidores e a gente entendeu que faz sentido a gente pensar em alguns episódios para falar sobre alguns desses preconceitos especificamente, trazendo pessoas que podem falar de um lugar de fala, né? Então, aguardem em breve, né, num streaming perto de você, alguns episódios voltados para isso. Mas a primeira dica que eu trago é uma comédia, é uma série da Netflix chamada Gracie e Frankie, que conta a história de duas idosas, né? Então, isso logo de início, o que você descobre, né? Elas se conhecem há muito tempo, porque os maridos delas são sócios, e aí chega esse momento, esses casais na terceira idade, em que o marido da Grace e o marido da Frank resolvem largar das esposas e ficarem juntos, porque eles são apaixonados desde sempre. E isso desestrutura bastante as duas em sentidos diferentes, e elas têm que aprender a viver por conta própria. Só que é viver por conta própria num mundo que anula a experiência do idoso, num mundo que anula a experiência da mulher idosa, né, que desconsidera, e elas encontrando alternativas para não serem infantilizadas, para não serem apagadas, né, para não, por exemplo, trabalha o aspecto da sexualidade na terceira idade de uma maneira muito legal, muito engraçada, muito levinha, e assim, o elenco é incrível, especificamente por conta da Jane Fonda,
que é a Jane Fonda, e a Lily Tomlin, que é a Lily Tomlin, né? Que são 2 ícones do cinema e são 2 mulheres incríveis na luta pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos. A Jane Fonda, inclusive, ela participou de uma série de manifestações, eu não lembro se foi 2018 ou 2019, que a Jane Fonda, ela era presa toda semana por participar de manifestações a favor do meio ambiente nos Estados Unidos. Então, toda semana ela ia, e a gente está falando de uma mulher de 80 anos. Ela é, Gracinha. ela é incrível. E é isso, você olha tanto para Lily Tomlin, que é comediante maravilhosa, quanto para Jane Fonda, e você não vê 2 vovozinhas caquéticas. Você vê 2 mulherões que têm 80 anos e que fazem comédia e que fazem humor e que, assim, a série é toda bacana e ajuda a quebrar um pouco de preconceitos relativos à idade. A outra dica que eu trago 2 filmes, né? O primeiro é Uncle Frank, que está disponível no Amazon Prime, que conta a história, né, pela perspectiva de uma menina. Ela vai narrando a relação dela com o tio, né, o tio Frank, que é um homem gay na década de 70, numa família bem intolerante, e ele não é abertamente gay com a família. E ela também se identificando aos poucos com uma orientação sexual homossexual, a experiência dela se relacionando com a experiência dele, e no fim do filme, a mensagem é o quanto que, mesmo diante da intolerância, mesmo diante da rejeição e da repulsa do outro, esses vínculos individuais fortalecem a gente. Então é um filme super bonitinho, super levinho, não é assim, ai meu Deus do céu, o melhor roteiro, mas as atuações estão muito boas. E por último, o filme que eu trago são Os Sete de Chicago. Tá disponível na Netflix, eu acho que é uma produção da Netflix mesmo. Tem um, um elenco todo peculiar, digamos, e conta uma história real na verdade, de 8 homens que foram presos na década de 60, 70, por participar de manifestações contra o Vietnã. E eles meio que são presos como bodes expiatórios, né? Eles são presos depois de uma manifestação em Chicago que acabou em violência e tal. E a gente vai percebendo, tanto ao longo do julgamento deles, né? As histórias, os flashbacks e tal, e as narrativas, que esses 7 lutam de maneiras muito diferentes. Então, durante algum tempo, eles ficam lutando entre si. Não, o meu jeito de ativismo é o certo. Não, o meu é o certo. E eles se atacam bastante. E um dos méritos desse filme é justamente mostrar que cada um de nós vai ser ativista, vai lutar pelas coisas que acredita de maneiras diferentes e que cada uma dessas lutas tem mérito. Isso é uma mensagem que é bacana nesse filme, apesar de ter algumas coisinhas esquisitas em termos de atuação, em termos de roteiro, é legal esse ponto no filme e mostra algumas dissonâncias cognitivas ali, né? Eu penso que eu luto de um jeito, mas na real eu luto de outro. E ao longo do filme, assim, uma menção especial, são 8 homens em julgamento, mas o filme 7 de Chicago, porque um desses homens é negro, parte do movimento dos Panteras Negras. Ele tá lá de gaiato no navio e ele sofre várias violências ao longo do julgamento na frente de todo mundo. E assim, são violências explícitas, ele chega a ser amarrado amarrado e amordaçado durante o julgamento. É bem forte. Então, essas são minhas dicas, viu? Eu trouxe uma comédia, um drama e 2 dramas, né? Ele só foi indicado a 7, né? 7 indicações. Ele só teve 7 indicações no Oscar. Apenas. Apenas. Ganhou Apenas. alguma? Não tenho Eu ideia. acho Curiosidade. que ganhou, eu acho que não ganhou. Eu joguei aqui no Google, não achei, então acho que não ganhou. Mas eu tinha Gente, visto várias vezes o 7 de Chicago, 7 de Chicago. Aí eu joguei aqui no Google, 7 de Chicago ganhou? E aí apareceu que não. Quer dizer, só apareceu as indicações. eu queria demais, demais Não assistir vi Meu ainda. Pai. Comecei a ver e não terminei. Ai, que coisa. Eu não entendi o que vocês queriam. Hã? Eu Eu não queria entendi. ver Meu Pai.
Ah, eu quero. Agora que eu entendi, eu também quero ver esse filme e ele tá em pré-estreia. Quer ver? Não Eu sei já que te filme que conto. é. O pai com Anthony Hopkins e com Ai, alguém que é gente, deve Sim, ser. sim, 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 sim. é, ele tá Não, meu pai disponível. mesmo eu vi hoje, ele veio aqui, pegou mexerica. Amiga, eu fui literalmente. E eu também não entendi, eu demorei uns segundos pra entender o que Mas que a Ellen estava e falando, ele mas eu tô ganhou, louca pra né, ver. o Oscar de melhor ator. E bateu um Foi. recorde, ele foi o ator mais velho Mais a ganhar velho. Um É, isso É. Oscar. mesmo. É isso mesmo. E Mas ele estava dormindo. a estrutura, o que eu vi do filme sobre a estrutura narrativa do filme, eu falei, finalmente um filme sobre demência, do jeito que um filme sobre demência tem que ser, sabe? É, eu quero ver também. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dos Oscars eu só vi o Bela Vingança e eu quero ver o Meu Pai e quero ver Judas e o Messias Negro. Ah, Judas e Messias Negro, eu também fiquei com vontade de ver. Eu tenho a indicação de um filme um curta-metragem, né, que se fala, da Netflix, Dois Estranhos, é do ano passado, 2020, e inclusive ganhou o Oscar de melhor Hum, curta-metragem. hum. Digo que o final de semana, alguns finais de semana, eu acabei dando essa ênfase mesmo para as minhas escolhas. Eu Vou gosto de ter as estudar. minhas opiniões, eu gosto de ter as minhas opiniões para assistir a cerimônia, mas vamos lá. E esse filme conta a história do cartunista Carter James, que ele tenta voltar, né, para casa para encontrar o cachorro dele, depois de uma noite de sexo, enfim, de romântica lá com a nova namorada dele, né? Mas isso não fica ali muito claro se é uma namorada, se é um peguete, enfim. E aí ele acaba sendo vítima de um policial, logo que ele sai da casa dela, né? Que é o Andrew Howard. Ah, enfim, o Andrew, ele é meu parça, Howard, Andrew Howard. my friend, and. É. E no caso ele vai fazer o vilão racista, enfim. E né, o que tem ali de história principal, né? Ele vai o personagem principal ele vai entrando no looping o tempo todo no filme, né? Que ele vai vivenciando diversas vezes a cena da própria morte dele. Então e a primeira cena da morte dele é o episódio, né? Obviamente todo mundo sabe do George Floyd nos Estados Unidos. E aí, o que acontece é que ele vai diversas vezes, então ele acorda, né, quando ele morre, ele acorda do nada e ele tenta diversas vezes fazer aquilo diferente, né? Então, assim, indo na linha do que a Ellen também comentou, é um filme tenso, é um filme, obviamente, até pelo que eu falei, é um curta, né? Mas assim, é tenso. Se não fosse curta-metragem, Ia ser nem difícil. ia ser muito difícil, porque assim, sei lá pela terceira, a minha sensação, né, lá pela terceira vez, por exemplo, que isso ocorre, e de formas completamente diferentes, né, mas tudo com Uhum. o mesmo tema da questão do racismo, você fica extremamente incomodada, com essa questão do preconceito, do não querer saber o que está acontecendo, não querer entender o que está acontecendo e simplesmente partir para ação, né? Você tem aquele marcador social, então você tem que agir, sei lá, como um policial, como uma pessoa, né, que está ali que precisa, enfim, demonstrar serviço ou qualquer outra coisa que seja. Enfim, o filme é muito surpreendente, é muito bom, e o final, assim, é muito, muito, muito legal, surpreendente, enfim. Além de que, no final, nos créditos, eles vão colocando diversas mensagens, né, de diversas ocorrências do tipo e outras parecidas ou diferentes que ocorreram através do mundo, né? Então, é muito soco no estômago mesmo, vale muito a pena ver. Eu É. coloquei aqui no Google porque eu não tinha visto esse filme. E aí, Eu a primeira imagem que aparece é ele deitado no chão e a poça de sangue ao redor dele, em uma das mortes, é no formato da África. Assim, é linda e brutal a imagem. Fiquei Vou assistir, impressionada. Eu vou eu assistir. não ainda é. mais que é curta. É, Exato. ganhou o Oscar E de eu melhor fui curta. e eu fui muito eu sou o tipo não sei vocês, né, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô sapeando no Netflix, eu não escolho muito.
Não sei se vocês Eu já vejo. perceberam. Eu Eu só não vou e escolho vejo. exatamente. Eu vou, dou uma lida ali no resumo e eu já percebi várias vezes que o resumo da Netflix é muito ridículo. Então, às vezes, é um filme muito bom e o resumo é péssimo, e às vezes é um filme horrível, o resumo é maravilhoso, né. Então eu olho ali, se eu vejo alguma coisa mais ou menos interessante, vou ver o que que dá. Se o filme é muito chato, eu não vejo e tal. E esse Dois Estranhos acabou indo eu brinquei, né, mas assim, esse Dois Estranhos acabou indo nessa linha. No finalzinho aparece que tinha tido a indicação e era um curta. Eu falei: "Nossa, né, um curta, a ideia parece interessante, por que que esse filme, né, foi indicado?". Eu fui lá e cliquei pra ver, né. Gente, eu fiquei incomodada, mas isso vai crescendo o incômodo, uma coisa, assim, que vai subir, você fala assim: "Meu Deus", enfim. É, muito Assim, legal, já gostei. você fez uma boa propaganda, Gi, eu Fez, vou fez. Tá aqui na É, lista já pra eu assistir. E é é isso, muito assim, legal. E é surpreendente mesmo, assim. Você fica torcendo junto com o cara pra ele conseguir sair do looping. E que jeito que você consegue ajudar o cara pra sair do looping? a a sinopse morte da dá parabéns de uma maneira macabra, né. é, Então, esse filme Dois Estranhos tem isso, até a hora que ele morre. Ai, gente, nossa, olha. é aquele filme que você vê e depois disso você vai assistir desenho animado, né. É. Literalmente. É. E eu tenho um problema, né, porque geralmente quando eu tô vendo filme no Netflix é à noite, então geralmente eu vou dormir, então eu tomo muito cuidado com o filme que eu vou ver, né, mas enfim. Uhum. A segunda indicação que eu tenho pra trazer é um outro filme que se chama A Garota Dinamarquesa, de 2026. Vem do futuro diretamente pra nós. De 2016, na Netflix. Na Netflix não fui atrás se é da Netflix, mas eu acho que está na Eu olho. Netflix somente. É, Não, não é da Está na Netflix. Netflix, não está é na da Netflix. Netflix. Isso, exato. Enfim, é um filme que se passa em 1926, né, em Copenhague, e traz os artistas Einar, que é o maravilhoso, e é o meu amigo Ed, tá? É de Meu colega Ed. Redmine. Obrigada, amiga. Seu inglês perfeito. Então, é com meu amigo Ed e a Gerda, e o sobrenome deles, enfim, a Gerda. Eles se casam. A Gerda, então, ela é uma pintora, enfim, e aí ela se depara com a situação da artista, a pessoa com que ela está, né, a pessoa que ela está retratando ali na pintura não estava presente ali para ficar, para, como que se fala isso? Para fazer a pose? Acho que é isso? Modelar. Não sei se modelar, obrigada, para ficar ali modelando para ela. E aí, como ela sempre dava esses furos, ela pede para que o marido dela, o Wayne, se vista de mulher para pintar ele, né, para pintar, dar continuidade na pintura, né. E aí, o que acontece ao longo do filme, assim, o filme coloca, é um pouco da minha crítica também, né. O filme coloca como que através daquilo, né, e como se fosse exclusivamente daquilo, né, de entrar em contato com a roupa feminina, né, e tudo mais, houve de certa forma um gatilho para, né, ele se identificar com a mulher, né. E a gente sabe que não é só isso, né, então a minha crítica é nesse sentido, né, então, Uhum. criou-se um cenário, enfim, através daquilo começou, como se aquilo tivesse de alguma maneira influenciado, interferido, coisas do tipo, o que não, a gente sabe que não tem nada a ver, né. Então essa é a minha crítica, mas tirando essa pequena parte, e aí, a partir disso, ele se identifica, ele começa a se vestir, de mulher. A mulher dele, né, a Gerda, ela vê tudo isso de forma muito cômica, muito engraçada, né. O casal, de maneira geral, é um casal diferente, né, num momento diferente para aquela época, né, a gente pode colocar assim. Então eles estão pouco, né, se importando com o que os outros podem dizer ou pensar, independente de ser isso ou qualquer outra coisa, né. E aí ele se transforma então numa mulher, e a atuação do Ed é sensacional, e aí ele passa a se chamar, Lily Elbe, né, e aí com apoio, né, da mulher dele, porque é bem conturbado esse apoio da mulher, porque ele, né, vai passando
entre aspas, aí, muitas aspas, Uhum. por essa transformação, enfim, até o momento que obviamente ele começa a entrar numa fase muito depressiva, e aí o apoio Uhum. conturbado da mulher vem muito nesse aspecto, porque, ela acompanha, isso que está acontecendo com ele, ela, né, ama essa pessoa, busca ajudar de diversas formas, ela também tem dificuldade de ajudar por diversas questões também, ela, mas é muito bonito, independente de tudo isso, o amor que ela tem, né, por ele. Quem que é a E atriz ai, eu não que anotei aqui. deixa eu ver. Não, não, eu vou jogar aqui no Google. Ah, beleza. E aí a gente tem a história desse filme, né, que é a Lily Elbe, que é uma das a primeira, né, uma das primeiras pessoas que passou por uma cirurgia redesignação sexual? Genital, Genital, eu isso. vi, isso aí. E é É, baseado numa é real, numa aham. história real e a grande uma das muitas tragédias envolvidas nessa história é que pelo fato dos nazistas terem queimado os livros do Instituto de Pesquisa Sexual, porque a Alemanha pré-nazismo, ela era um lugar muito liberal, né? Então, é, é, tinham travestis, tinham casas de show com é, apresentação de drag, com a homossexualidade não era uma questão tão forte, e eles colocaram fogo nos livros do Instituto de Pesquisa Sexual, e aí perdeu-se boa parte do registro sobre a história da Lili Elbe, né? Uhum. Eu não Tá. sabia. É. É a Então, eu história também da não primeira sabia. pessoa, De é a novo primeira pessoa da história, é a primeira pessoa transexual que fez a cirurgia de redesignação genital. exato. Então, o resumo era esse, eu falei: "Nossa, que interessante, deixa eu ver qual que é a história, né". Bom, então, e aí ele passa por uma das primeiras cirurgias, né, de mudança de redesignação amiga, me Genital. ajuda. Genital. Não, fala por completo, porque a minha língua tá travando hoje. Cirurgia de redesignação genital. Obrigada, amiga, então. Enfim, é uma história, né, real, enfim, e A única crítica que eu não assisti esse filme ainda, eu conheço a história. Foi justamente por causa dessa crítica que eu fui ver a história. É que eles escolheram um ator cis para fazer o papel de uma pessoa trans. Hum. Né, e tem toda uma discussão hoje sobre dar esse espaço para que pessoas trans possam representar as próprias histórias. É a mesma coisa da série da Amazon, que é só assistir de cabo a rabo, é uma série que eu gosto bastante, que é Transparent, que conta a história de um homem que faz a transição para mulher na terceira idade. E é um homem cis e hétero que faz o papel principal da Moira, né, que é uma mulher trans na série. Então, essa é uma crítica que eu considero bastante relevante, inclusive, porque é isso, né? Assim, é uma história sobre Que pessoa trans. seja realmente representativo, né. Se é uma história trans, por que não dar espaço para uma pessoa trans trabalhar, né? Sei lá. E aí uma parte também, além da questão que a gente sabe sobre todo o preconceito em relação, né, à mudança, né, a redesignação que ele Uhum, teve, e tudo que é inerente, a gente está falando de 1926, então esse processo pelo qual soube de não se identificar mais com o corpo dele, com a função dele, com o que ele tinha, com o que ele se percebia até então naquele momento, o tempo todo, quando ele vai buscar ajuda, a gente entra também num outro preconceito que a gente conhece bem, que é a questão psiquiátrica. Então ele foi taxado como louco, ele, foi tratado, ele teve diversos tratamentos com uma pessoa que está passando por uma esquizofrenia, por exemplo. Então, Uhum. assim, é bem sofrido também nesse aspecto, então, também muito por conta disso, né, o aspecto depressivo pelo qual ele passa, até ele chegar esse médico que ele, né, teve a informação de que ele fazia isso, ele viu naquilo a possibilidade dele realmente conseguir, realmente se perceber no mundo como ele realmente estava se percebendo internamente, né, e para fora efetivamente. E inclusive tem até
tem uma affair, né, com um cara, logo na primeira vez que ele se veste de mulher, ele tem lá uma affair com um homem. Depois, é um spoiler? Bom, pra quem tá ouvindo é um spoiler. Quem não viu o filme ainda, atenção, vem um spoiler, né? E ele chega, mas no final, ele fala pra mulher dele, ele fala assim, ai, fica tranquilo, o fulano de tal, ele é homossexual. Tipo, não tem nada a ver nós dois juntos, né? Porque ele depois do final ele volta e ele encontra nesse cara com quem ele ficou um amigo, uma pessoa que compreendesse as dificuldades que ele estava passando, o sofrimento que ele estava passando, tudo que ele precisou passar até ali, né? E a mulher dele de novo, né? Não é mais mulher, mas enfim, né? E aí é a mulher dela, né? Depois que faz a transição, a gente usa o pronome feminino. Exato, exato. E aí ela passa de novo por essa questão do ciúmes, ele fala: "Não, ela é só homossexual", enfim. Então assim, eu gostei bastante, indico super por todos esses aspectos, eu acho a minha crítica vem disso, né. Ele foi num determinado momento, modelou como mulher, teve um contato com uma roupa mais feminina, a partir daquilo se engatilhou. Não, né. Então A questão da transexualidade é muito mais complexa do que isso, né? eles até tentam um pouco pincelar isso, trazendo um amigo dele de infância lá na frente e construindo um pouco esse passado, né, do Einar, mas assim, fica muito mal contado, enfim, né, Uhum. não caracteriza o processo. Mas é isso, é uma excelente indicação para o que a gente está falando hoje. No Wikipédia da Lili Elbe, tem o trecho de uma carta que ela manda para a irmã, falando, né? Eu provei que tenho o direito de viver existindo como Lili durante 14 meses. Podem dizer que 14 meses não são muito, mas para mim é uma vida humana completa e feliz. Nossa, amiga, que Bonito. lindo. Bonito, né? O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Até. Beijo. Beijo. Tchau.